Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos neste canal, Simão da Silva Santo Simão, e também Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa tarde de hoje, que vai ser completo 20/4/2026, segunda-feira, mês de abril, em Efésios capítulo 5 e capítulo 6. Vamos lá. Resumo do capítulo. Como corpo de Cristo, na terra devemos ser imitadores de Jeová, pois Cristo entregou-se por nós. 5:2. Para representar Jeová aqui na terra, devemos rejeitar decisivamente todo tipo de imoralidade e impureza. VV 3:7. É exatamente nossa transformação das trevas para a luz, que revela Jeová. Por conseguinte, devemos ser prudentes para vivermos na luz. VV 8:20. A seguir, Paulo passa a explorar 3 formas de relacionamento ao definir como vivemos sendo filhos da luz. Primeiramente, estabelece um princípio abrangente: devemos sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo. Veio 21. No casamento, significa que os maridos seguem o exemplo de Cristo ao colocarem suas esposas em primeiro lugar, libertando-a para que obedeça, porque o conhece e nele confia. VV 22/23. No contexto familiar, significa que os filhos são estimulados a obedecer aos pais. Estes, no entanto, não devem provocar os filhos nem tratá-los de maneira áspera e injusta. 6:4. No ambiente doméstico, os servos devem obedecer com sinceridade aos seus senhores. Estes, por sua vez, devem tratá-los com consideração e respeito. VV 5:9. O apóstolo concluiu com um resumo criativo do ensinamento aos Efésios, ao retratar nossas fontes espirituais como elementos da vestimenta de uma pesada armadura de um soldado da infantaria romana. Equipado com todos os recursos fornecidos por Jeová, estamos em condições de vencer as batalhas espirituais que temos de enfrentar. VV 10:18. Paulo termina com um pedido de oração e com a bênção. VV 19:4. Versículo-chave 5:21. Como imitarmos a Jeová? Aplicação pessoal. Cristo se revela pela maneira como vivemos e pelo modo como nos relacionamos. Cristo se revela pela maneira como vivemos e pelo modo como nos relacionamos com os outros. Destaque: oferta em aroma suave. 5:2. A frase quer dizer uma oferta que agrada a Jeová. Agradamos a Jeová ao imitarmos o amor de Jesus pelos outros, um amor que geralmente nos convida a sacrifícios pessoais. As comparações morais. 5:3-7. É preciso que haja uma dramática e visível diferença entre o estilo de vida dos cristãos com os que são deste mundo. Sempre que estivermos comprometidos com a maneira de agir e os valores deste mundo, quando os valores que estabelecem uma clara distinção moral estiverem perdidos, aí então estaremos incapacitados de representar adequadamente a Jesus. Luz 5:13. Essa longa passagem oferece a mais clara definição do Novo Testamento das contrastes, diferenças morais entre luz e treva. Na maioria das outras passagens, em particular nos textos de João, a luz é apresentada com ênfases diferentes. Enchei-vos do Espírito 5:18. Podemos parafrasear assim a declaração: não viva sob a influência do álcool, mas sob a indução do Espírito. Como é importante bebermos dele com profundidade e deixarmos que ele direcione as nossas vidas. Tá vendo? O crente não deve colocar bebida alcoólica. Tá vendo? Podemos parafrasear assim a declaração: não viva sob a influência do álcool. Tá vendo? Toda bebida alcoólica, o crente não pode beber. O crente que é fiel, igual eu sou, não toma nenhuma bebida alcoólica, nenhuma. Mas sob a indução do Espírito. Lembra que eu sempre já falei também, ou vocês já ouviram falar assim, mas ficar bêbado é do Espírito e não bebida de álcool. Mas
e ficar bêbado do Espírito. Quem já ouviu essa palavra vai responder com a mente. Já ouviu o crente fiel falar assim? Você tem que ficar bêbado do Espírito Santo e não ficar bêbado do álcool, mas ficar bêbado do Espírito. Porque quando o crente fica bêbado do Espírito Santo, ali ele dá vida, o Espírito Santo dá vida. O álcool dá é morte. Entendeu? Porque o crente quando está bêbado do Espírito Santo, não faz bagunça, não fica na roda dos escarnecedores, não senta na mesa dos beberrões, das bebidas alcoólicas, mas ele pula, bate palma, roda no poder. Ele roda no poder, glorifica, dá glória a Jeová, dá glória a Jesus, dá glória ao Espírito Santo. Ele é dizimista, ele é ofertante, está dentro da igreja. Esse que é o verdadeiro bêbado do Espírito Santo. Agora, bebida alcoólica é proibido. Então, a diferença do crente ser bêbado do Espírito Santo e pessoa que está na bebida alcoólica. A pessoa que está na bebida alcoólica, ela não dá glória a Jeová, não dá glória a Jesus, não dá glória ao Espírito Santo. Não roda, não bate palma, nem nada. Ela fica na roda dos escarnecedores, fofocando, invejando a vida dos outros, falando mal dos outros, né? Nas drogas, no cigarro e falando besteira aí. Mas quem tá bêbado do Espírito Santo não fofoca de ninguém, não fala mal do pastor, não fala mal da igreja, né? E sempre está vivendo uma vida santa. Por isso que fala aquela palavra, outra vez verei diferença entre aquele que serve a Jeová e entre aqueles que não servem a Jeová. Como é importante bebermos dele com profundidade e deixarmos que ele direcione nossas vidas, tá vendo? O impacto do louvor, 5:19-20. Já se disse que sozinho você não consegue ser um cristão. É muito difícil viver como luz de Jeová no mundo de treva. Sem se sentir sozinho e isolado, Paulo estimula os efésios a que se aproximem para compartilhar do louvor. Quando mantemos Jeová como centro de nossas vidas, brilhamos com fulgor através da sua luz. Por isso que quem ama louvar. Por isso que todos os dias, de segunda, domingo, todos os dias, 7 horas da noite, vocês estão vendo eu louvando aqui. É de manhã, é de tarde, é de noite, é na madrugada, continuando louvando. E mesmo quando o culto acaba, o louvor continua. Mas aqui ama louvar, mas somente com os louvores espirituais. Aqui não canta qualquer louvor. Aqui canta é louvor que fala de Jeová, fala de Jesus, fala do Espírito Santo, fala da igreja e fala da palavra. Aleluia! E fala do avivamento. Aleluia! Aqui só houve louvores que levanta e não louvores que destrói. Aqui, ouça só louvor que levanta e não louvor que destrói. Adiante. Vamos seguir adiante aqui. Ó. Quando mantemos Jeová como centro de nossas vidas, brilhamos com fulgor através de sua luz. Enquanto vocês não colocarem Jeová em primeiro nas suas vidas nunca vão mudar. Enquanto vocês não colocarem em primeiro lugar, sabe o que é colocar Jeová em primeiro lugar? É colocar a igreja em primeiro lugar, é colocar a palavra em primeiro lugar, é colocar os dízimos da oferta em primeiro lugar, é colocar o pastor Simão Santo em primeiro lugar também, que é obedecer a palavra que está saindo da boca do pastor Simão Santo, porque o pastor Simão Santo é escolhido também por Jeová. Mas quando vocês colocar Jeová em primeiro lugar, o Criador, vocês vão ver também suas vidas mudar rapidamente. Sujeitando uns aos outros. 5:21. Sujeição é conceito complexo que, para ser definido, precisa levar em conta o contexto que estiver inserido. No caso, não há qualquer problema de poder ou de cargo, como consta de Romanos 3. Aqui Paulo conclama a todos os crentes que se desenvolvam uma atitude de submissão e de boa vontade, de nos mostrarmos sensíveis ao próximo, de nos sujeitarmos uns aos outros em amor. É um equívoco imaginar qualquer sugestão de hierarquia nesses versículos na passagem que segue. Pelo contrário, o que se percebe é o desenvolvimento de uma empatia para com os outros que nos liberta do orgulho e nos capacita a agir em todos
os momentos em amor de maneira carinhosa. Para maiores detalhes sobre Efésios 5:6, veja P. 802. Cabeça 5:23. No Antigo Testamento, a palavra cabeça pode significar literalmente uma cabeça. E dentre outras acepções, o primeiro de uma série, o início ou a fonte. Ademais, geralmente indica o topo da montanha ou o chefe de um clã. Esses mesmos significados foram transportados para o Novo Testamento, acrescidos de dois significativos usos teológicos. Entendeu? Por isso que fala. No Antigo Testamento, a palavra cabeça pode significar literalmente uma cabeça, e dentre outras acepções, o primeiro de uma série, o início ou a fonte. É isso aí. Tem que imitar o Criador. Sabe o que é imitar o Criador? É ser dizimista e ofertante. É andar na santidade, é andar no jejum, na consagração. É vir à igreja, é aprender com a palavra, né? É assistir o culto direito, é aprender com os cultos direito, é aprender com a palavra direito. Entendeu? Cristo se revela pela maneira como vivemos e pelo modo como nós relacionamos com os outros, tá vendo? Cristo se revela pela maneira como vivemos. Como que suas vidas estão do outro lado aí? É isso que Jesus Cristo quer saber. Como que sua vida está? Se está ruim ou se está boa? Ou se está obedecendo ou se não está obedecendo? Ou você quer o inferno ou você quer a vida eterna? Então Jesus Cristo está vendo como, e quer saber como que a sua vida está. Vamos agradecer, soberano Jeová, o Jesus Cristo, o Espírito Santo. Te agradecer por este culto nessa tarde completo. Abençoa somente os inscritos, abençoa somente os dizimistas, ofertantes, que sempre estão ajudando nessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto, que vai ser à noite, que eu estarei de volta com força completa. E nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço: povo, corpo e família em encarnação.